Olá, seja bem-vindo ao Holotalk, Reflexões e Sabedoria, o podcast que explora o autoconhecimento através da eulosofia. Se você busca respostas sobre o homem, a vida e o universo, aqui pode ser um caminho. Hoje a gente vai explorar um pouco sobre o sucesso. O que é ter sucesso? Sucesso familiar, sucesso profissional, seguidores nas mídias sociais. Será que realmente esse é o sucesso que vai nos trazer a tão felicidade? E hoje, para ajudar a gente a entender e refletir um pouco sobre esse assunto, a gente está aqui com a doutora Paula Andrea, psicóloga, especialista em neurociência e gestora da eulosofia. Seja muito bem-vinda, doutora Paula. Obrigada, Natália. Obrigada a vocês que estão aqui nos acompanhando. E esse tema é um tema que ele é um tema já bem explorado, mas muito atual, acredito, né? Porque quem não quer o sucesso? Todos nós queremos o sucesso ou achamos que queremos o sucesso. Mas quando a gente começa a refletir sobre o real sucesso, traz algumas aberturas que eu queria fazer uma reflexão com vocês aqui hoje, né? Então a gente entende que sucesso é não ter fracasso. Já começa aí. Ou eu sou você já viu isso, essa pessoa fracassada? Nossa, que coisa mais dura ouvir isso, né? Ou, puxa, essa pessoa é de sucesso. É como se fosse um pacote hermético. Ou eu sou uma pessoa de sucesso, ou eu sou uma pessoa de fracasso. Será? Vamos refletir uma coisa. Quando a gente começa a buscar na história pessoas de sucesso, estudar a vida, né? Que a história ela é muito rica. Porque quando eu estudo a história, eu tenho chance de não cometer os mesmos erros, tá certo? Se uma pessoa de sucesso, ela fosse uma pessoa de sucesso, tivesse uma conexão com felicidade, nós encontraríamos então pessoas com exemplos assim. Mas quando a gente vai estudar e ver as pessoas que realmente têm essa imagem de sucesso, vamos pegar aqui Michael Jackson. Nossa, é o rei do pop, né? Aí a gente pega a Whitney Houston. Não tem voz mais bonita que a dela, até hoje. Uma potência de voz, é estudada a potência de voz. Você pega a Marilyn Monroe, uma beleza estonteante para a época dela. Aí a gente pega o Steve Jobs. Putz, cara no ramo da tecnologia, entendia muito. Tecnologia, marketing, várias coisas que ele trouxe que ele mudou a nossa sociedade, revolucionou. Mas será que eles tinham felicidade? O sucesso, mas na área profissional. E na área pessoal? Na área pessoal, a gente sabe que todos eles tiveram problemas graves e tiveram fins muito tristes. Bom, se a gente pegar aqui uma coisa que a gente já conversou uma vez, né, que para os gregos, que é uma sociedade que tem um conhecimento, uma sabedoria bem interessante, o importante não é nascer, é morrer bem. E a gente vê pessoas de sucesso morrendo muito mal, a gente tem que refletir. Então, peraí, o que eu quero realmente para mim? O que realmente, por onde eu vou caminhar? E a reflexão traz que, de repente, o sucesso tem um amigo que é inseparável, que é o fracasso. E eu tenho que aprender a lidar com o sucesso e com o fracasso e ver se o meu propósito de vida é entrar num sucesso, num talento que talvez até tenha, ou vou querer buscar um talento para conseguir esse sucesso, ou se eu quero a felicidade, se eu quero um equilíbrio. Porque quando eu falo de felicidade, eu estou falando de um equilíbrio em todos os ambientes da vida. Então, essa proposta de sucesso, ele é a gente manter toda a nossa vida em equilíbrio e não apenas um nicho, né? Seja profissional, seja pessoal, que nem o Steve Jobs. Tudo bem que ele refletiu isso no profissional, mas ele tinha um intelecto muito alto, né? Então, o que você está trazendo de proposta é vamos sair desse olhar unilateral e expandir um pouco esse olhar de sucesso. Isso, vamos sair das nossas... aí que tá, né? Vamos então lindar com isso, trazendo o seguinte, é bem isso nos 5 ambientes da vida, que a gente tem que refletir quais seriam, como é que é esse sucesso integral que você falou, ou essa questão do equilíbrio, ter o foco no equilíbrio. Quando eu foco o equilíbrio da vida, nós somos pessoas que estamos convivendo em ambientes. Então a gente vai pegar aqui 5 ambientes que são aqueles que todos nós deveríamos estar ou estamos inseridos. Então a gente tem o ambiente profissional, que aí tem um monte de informações de como ter sucesso, técnicas e uma porção de coisas, né?
Tem um ambiente familiar, que a gente já nasce nele, né? O ambiente familiar, estamos todos inseridos de uma forma ou de outra, porque somos seres, nós precisamos ser cuidados, então temos nosso ambiente familiar. O ambiente social, que é onde a gente tem os amigos, que é um ambiente que a gente pode escolher, né? Aí, na Eulosofia, a gente traz a proposta de um quarto ambiente que é fundamental também, que é o ambiente comunitário, que é um ambiente em que eu vou contribuir para a comunidade em que eu vivo. Né? Existem estudos que mostram isso, que as pessoas que conseguem investir dinheiro nos outros ou investir tempo nos outros, quando a gente fala de trabalho voluntário, por exemplo, eu pego o meu tempo e dou para uma comunidade, para um ideal, para uma ONG, seja para onde eu escolher ir. Né? São pessoas mais, aí sim, felizes, porque elas cuidam desse quarto ambiente. Isso é muito importante, do que só pensar em mim, abrir horizontes. E tem o quinto ambiente, que é o ambiente pessoal. E é aqui que nós vamos trabalhar mais hoje, que é esse ambiente pessoal. Porque esse ambiente pessoal sou eu comigo mesmo. E sabe o que mora nesse ambiente pessoal? Os 5 inimigos do sucesso, que nós vamos trazer para você hoje, para você entender por onde começar esse trabalho, para que eu possa investir nesses outros ambientes, porque tem uma coisa, onde eu vou estar o tempo todo comigo mesmo? No meu ambiente pessoal. Se eu estou no familiar, eu estou no meu pessoal. Se eu estou no profissional, eu estou com o meu pessoal junto. Se eu estou na comunidade, eu estou com o meu pessoal junto. Se eu estou com os meus amigos, não importa fazendo o quê, na sociedade, eu estou com o meu pessoal junto. Então, esse ambiente que sou eu comigo mesmo, que aí vem o autoconhecimento, é que vai fazer toda a diferença nessa história. Então, para eu, pegando agora essa visão de cuidar do ambiente pessoal para eu ter sucesso nos outros ambientes, a gente começa por ele e muitos de nós foca energia no ambiente profissional ou no ambiente familiar só que não cuida de si. Então é um sucesso de fachada? Isso, aí é bem-vindo ao fracasso, né? Que é o que nós estamos vendo hoje. Acontece que algumas pessoas, por terem alguns talentos desenvolvidos, elas conseguem se esconder atrás dos seus talentos ou usar dos seus talentos para fazer esse sucesso que você chamou de fachada, que é isso mesmo. Mas não é, eu não tenho como sustentar isso. A sustentabilidade desse processo está no equilíbrio desses 5 ambientes. Tem uma frase que você já falou que eu consigo enganar muitos por muito tempo, mas não todos. Me explica essa frase. Essa frase é assim, eu consigo enganar muitos por muito tempo, certo? E consigo enganar alguns por algum tempo, mas poucos por muito tempo. Não consigo, não vai ter como. Então, as pessoas, quando a gente vai querendo criar já começa por mim, né? Eu me engano por algum tempo, mas chega uma hora que eu começo a perceber que eu começo a criar subterfúgios que não vão funcionar. E aí é hora de parar e começar a olhar para si, que é o que a gente está vivendo hoje. E é interessante como esse ambiente, como eu tenho que olhar para mim, só eu posso cuidar dele, é um ambiente que eu menos cuido. É um paradoxo isso. Por quê? Porque eu quero que as pessoas cuidem de mim. Eu quero que as pessoas supram as minhas carências, que a gente já falou sobre carência aqui, que a carência é tudo aquilo que eu penso precisar, mas que eu realmente não preciso. Eu acho que eu necessito, mas não necessito, vou retomar. Então, quando eu caio nessa carência, eu começo a querer que as pessoas cuidem de mim. Parem com isso, vamos parar com isso, porque não está funcionando. Se estivesse funcionando, a nossa sociedade estaria em equilíbrio. O equilíbrio social começa também dos nossos desequilíbrios pessoais. Então, vamos cuidar daquilo que a gente consegue? Vamos embora, então. Então, se você puder começar a explicar pra gente quais são esses inimigos do sucesso, que eu entendo que se a gente começar a cuidar deles, a gente consegue ter um pouco mais de harmonia na nossa vida, né? Isso mesmo, porque lembrando que sucesso e fracasso fazem parte da nossa jornada. Então, a gente já falou aqui um pouquinho, eu tenho que começar a aprender a perder. Mas existem coisas que eu posso fazer para que eu possa ser uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais competente, que tenha resultados. E esses 5 inimigos, esses 5 fatores que a gente vai contar aqui para vocês, eles estão sempre nos boicotando o tempo todo, onde a gente estiver, não importa o ambiente. Então, vamos para o primeiro? Vamos lá. Então, vamos lá. O primeiro inimigo, ou o primeiro fator, é o ócio. Aí vamos falar um pouquinho do ócio, né? Existe um conceito trazido por um italiano do ócio produtivo,
que é um conceito bem interessante, que esse conceito foi pego lá na Grécia. Olha que interessante. Porque lá na Grécia, ócio, a origem da palavra ócio vinha do quê? Vinha de tempo livre. Porque naquela época se trabalhava demais. Quem precisava sustentar, que tinha um sistema escravo na Grécia, essa é uma realidade. Então você ter um tempo livre era muito bom. E se a gente pegar lá atrás, quando a gente tinha que plantar, colher, enfim, na nossa história, tempo livre era realmente uma coisa assim que valia ouro. Então o ócio veio com esse tempo livre. E o tempo livre é necessário? Claro que é. Aí vem o ócio produtivo, que é essa questão de você ter o tempo livre para criar, para poder se dedicar às coisas mais sensíveis, para poder refletir, para poder olhar para si. O problema é que nós, da sociedade moderna, nós estamos com muito tempo livre e muito mal usado. A gente não sabe usar o tempo livre. Então, o nosso ócio se torna a preguiça. Hoje nós estamos preguiçosos. Preguiçosos em todas as dimensões. No corpo físico, porque a gente tem muita dificuldade de fazer exercício, de manter um movimento, a gente fica sentado o tempo todo. E a preguiça mental, que é a pior. Quando eu caio na preguiça mental, eu estou como? Com uma má vontade de movimentar aquilo que me mantém. Então eu posso estar em movimento na vida, eu posso estar em movimento, olha que interessante, movimento social, movimento profissional, fazendo um monte de coisas repetitivas, mas a minha mente ela está estagnada. Vou dar um exemplo, Paula, que foi uma vez que eu fiquei mais chocada em relação a essa preguiça mental, que uma pessoa estava fazendo pipoca e ela queimou a pipoca. Aí eu falei, não, peraí, eu gosto muito de pipoca, deixa eu te ensinar a fazer. E fui falando a quantidade de óleo, o tempo que tinha que deixar, a temperatura do fogo. A hora que estava terminando, ela olhou para mim e falou assim, ai, não quero aprender a fazer pipoca. Que é uma coisa tão simples de fazer. E olha, a hora que eu olhei assim, eu entendi que era essa preguiça. Peraí, a pessoa tá com preguiça de aprender a fazer uma pipoca. Olha o estado que a gente vai chegando. E ela riu daquilo, achou aquilo uma coisa normal, porque nós estamos vivendo num lugar em que parece que tá tudo bem em não querer aprender, tá tudo bem em falar, não, já tenho demais, não quero, tô cansado. E a gente vai se enganando, né, do que de fato as coisas estão acontecendo, né? Isso mesmo, Natália, porque a gente entra na nossa zona de conforto. E quando a gente entra na nossa zona de conforto, eu começo a criar estagnação mental. Então aí é a Lady, né? Letargia por excesso de informação. Eu não fico letárgico só porque falta informação ou por falta das coisas. Eu fico letárgico pelo excesso de informação desnecessária. Então, o excesso de informação desnecessária faz com que eu perca o senso crítico, a habilidade de, por exemplo, refletir no que realmente é importante. E as coisas tão simples como fazer uma pipoca é base. Você ensina pipoca a uma criança de 11 anos, 12 anos, faz pipoca. É muito fácil. A gente deixa de querer aprender. E quando eu paro de querer aprender, existe um mecanismo na nossa mente que se chama aglutinação. E é porque eu não tenho opção. Olha, eu estou aqui, os meus sentidos eles estão captando tudo o que está acontecendo. A temperatura do ambiente, os ruídos, o barulho, tudo que está acontecendo aqui, né? Quando a gente vem para um estúdio, para que é? Para diminuir os estímulos, para que a gente possa ter mais foco, para facilitar o foco. Mas os meus sentidos não estão deixando de pegar o barulho do carro, eu só não presto atenção nele. Está lá, passou lá na rua, não é? Então, o que acontece? Os sentidos vão dando informações para a nossa mente, para o nosso cérebro, que joga para a mente. Quando joga para a mente, aquilo está armazenado. Lembra que eu falei que a gente já conversou sobre isso? Só eu posso organizar, só eu tenho o discernimento de saber o que eu quero guardar, o que eu não quero. A mente, ela é plataforma de sobrevivência, ela tem que guardar tudo o que está ali. Então eu começo a fazer o quê? Aglutinar. Eu vou jogando um monte de informações desnecessárias e isso gera um cansaço profundo. É real, esse cansaço é real. Por isso que muitas vezes de domingo, quando a gente passa o dia assistindo uma televisão, fala, não, hoje eu vou descansar, não vou fazer nada, e fico assistindo a televisão. Muitas vezes no final do dia eu tô mais cansado que se eu tivesse ido para um parque, se eu tivesse feito uma caminhada. Isso. Porque a gente tá captando informações, a gente tá colocando coisas para dentro. Tá colocando coisas para dentro. E assim, quando você tá numa televisão assistindo as séries, fazendo aquelas maratonas de séries, a sua mente não tem discernimento de saber o que é real e o que não é.
Para ela, tudo aquilo você está mandando dados. Se isso é importante, se você está se envolvendo, principalmente quando a gente se envolve com os personagens, joga uma emoção ali, pronto, aquilo ganha um peso, porque a emoção é que vai dando a densidade das experiências. Então, eu vou jogando os pensamentos dados com emoções de alegria, de tristeza, de euforia, de carência, de querer ser igual àquilo, vou alimentando minha inveja, vou alimentando meu... Pronto, eu acabo o dia, eu estou acabado, exaurido, porque eu trabalhei a nível mental e eu estagnei. Porque a aprendizagem, ela é o oposto da preguiça, ela exige movimento, ela exige reflexão, ela exige eu estar o tempo todo atento ao que está acontecendo. Então, tem pessoas que são extremamente ativas e são preguiçosas. Como assim? Demora para a gente perceber isso. Mas traz algo novo para ela. Gera uma indisposição. Traz um desafio para a pessoa. Você quer saber se alguém é preguiçoso? Traz um desafio. Se ela ficar irritada... Irritou, ela está ou sobrecarregada naquele momento. A gente não pode, assim, taxar as pessoas, hein? Tem várias variáveis. Mas a chance de a preguiça vir dominá-la é muito grande. E são pessoas que têm domínio, tá? Tem domínio. Porque se prepararam na parte técnica, na parte que elas entendem, elas dominam. Mas saiu da zona de conforto, do domínio, ela pode estar vivendo um ócio profundo. E é esse ócio, essa preguiça que a gente tem que ficar atento. Porque esse é um dos nossos inimigos aí. Mas então, você falou que voltando lá para os gregos, né? Que a gente precisa desses espaços, né? De tempo livre. Então... Qual é a diferença desse tempo livre que os gregos estavam falando para esse ócio que a gente vive hoje? Então, o tempo livre, se ele é usado para reflexão, se ele é usado para eu trazer novos movimentos, quando você fala assim, em vez de eu ir para um parque, eu fico na televisão. A televisão é a preguiça. O parque, o que é? No parque você está caminhando, está exercitando o seu corpo, você está vendo novos estímulos, você encontra com uma criança, você vê a realidade do mundo, então você está dando estímulos que você vai refletindo. E ali você pode ter um insight. O que é um insight? O insight é você fazer uma conexão nova para compartilhar com o outro. Porque senão eu fico sempre falando o mesmo do mesmo, eu fico imitando. Toda vez que eu estou repetindo, por exemplo, eu leio um livro e venho aqui e imito, eu não estou fazendo conexões. Então, o tempo livre é para a gente fazer novas conexões que nós estamos desenvolvendo, que nós estamos criando por nós mesmos. Aí, claro que a gente não vai dar só os inimigos, nós vamos dar aqui as ferramentas para sair dessa confusão. Vem a primeira ferramenta, que eu vou dar 3 aqui hoje, tá? Que é o quê? A iniciativa própria. Quando eu faço por mim, eu estou sabendo usar o meu tempo livre. Não importa se é para aprender a fazer uma pipoca ou se é para encontrar uma solução para um cliente, uma solução para um filho, uma solução para mim, por um problema que eu estou na vida, não importa. Mas se eu fico na preguiça o tempo todo, no ócio o tempo todo, na imitação, só repetindo, eu não tenho tempo livre. Eu estava conversando com uma pessoa que estava falando assunto super intelectualizado. Eu comecei a falar, não, porque Sócrates, Platão, e começou... E aí eu estava tentando entender o porquê que a pessoa estava incomodada, assim, ela estava um pouco contrariada. E eu estava tentando explicar e tentando entender o que estava acontecendo, e aí eu entendi justamente isso que você trouxe. Essa pessoa era alguém que devia ler muito, ter muito conhecimento, então ela começou a falar de todas as obras e um monte de assunto assim elaborado. E a hora que eu começava a questionar ela, não, mas e isso? Não, mas e aquilo? Ela não tinha respostas, porque realmente ela decorou um monte de conhecimento, ela não elaborou, ela não refletiu, ela não trabalhou aquilo. Então, a gente faz isso, né? Que é esse ócio mental. Eu posso buscar muito conhecimento, mas eu não elaboro e eu não vejo qual é o meu aprendizado diante desse conteúdo que eu estou trazendo para dentro. E a gente vai sobrecarregando a nossa mente e sem perceber, né? Sem dar conta. É isso. É exatamente esse processo que a gente está vivendo, não percebe, fica alimentando um ócio e aí a gente até falou aqui, né? A gente já falou isso, eu vou repetir. Não leia muitos livros. Claro, leia, né? Ninguém é contra a leitura, mas a leitura que tem a ver com o seu momento, com que traz um significado e que você que dá leitura, você tenha tempo de fazer novas reflexões e conexões. Então, qual a leitura saudável? A leitura saudável é aquela que é técnica e que você vai aplicar, que você precisa dela, é saudável.
A leitura em que vai te dar possibilidades, novas ideias, novas reflexões para você fazer novas conexões, abrir a sua mente. Essa também é muito importante. Agora, aquelas leituras que só vai me trazendo dados e que eu não estou conseguindo aplicar no momento, parem com isso. Parem, não funciona. Então, aí você está tendo uma leitura com tempo livre. Olha que interessante. Aí o hábito de ler é um hábito extremamente saudável. Ou eu estou me preparando para algo, que eu preciso ter um conhecimento para poder aplicar alguma coisa que eu vou usar, ou eu estou tendo esse tempo livre para poder criar, desenvolver, ampliar minha visão de vida, fazer reflexões, encontrar coerências. Aí eu estou sendo produtivo. Que é trazendo essa iniciativa própria que você trouxe, é você elaborar isso e usar isso, seja ser uma leitura técnica para o meu ambiente profissional, ou às vezes o ambiente familiar, né? Como educar melhor os meus filhos. Então, isso sempre tem um aprendizado e uma elaboração de como aplicar no meu dia a dia. E criado, desenvolvido por você mesmo. A iniciativa própria é você colocar, fazer alguma coisa por você, que seja pegar um papel, que seja tomar um copo d'água por você, todas as atitudes do meu dia a dia, do pequeno ao macro, eu começar a ter esses movimentos por mim mesmo. E aí, com isso, olha como, vamos falar, como as redes sociais ficam um pouco assim, né? Ficar lá horas olhando vídeos que não me acrescentam nada, só para eu achar que eu estou fazendo alguma coisa e ter assunto para falar no outro dia, e nada dali é meu? Peraí. Ah, não, mas eu estou vendo um vídeo de um animal que eu estou aprendendo, que eu estou refletindo. Ah, então é produtivo. Tudo a gente tem que saber como estamos fazendo. Então, esse é o ócio. A preguiça. Gente, acaba com a preguiça. Sai do sofá, sai da inércia, movimente-se, crie por você. Ah, mas eu não sei criar. Comece do pouquinho. Então, comece da iniciativa própria, pegando um cisquinho do chão, deixando o lugar limpo, trazendo um ambiente arejado para você, que você vai encontrar o seu caminho. Um exemplo que você já trouxe também, por exemplo, que a gente pode praticar a iniciativa própria, para quem, não tenho dinheiro para fazer um hobby, qualquer coisa assim, aí vem, por exemplo, a culinária, né? É um ambiente que a gente tem que comer, a gente tem que fazer coisas diferentes e sair do arroz com feijão, literalmente, né? Perfeito. Vamos fazer outros pratos. Então, eu uso esse ambiente da culinária para desenvolver a minha iniciativa própria. Então, eu vou nas mídias sociais, tem vários pratos diferentes, culinárias do mundo inteiro, e aí eu vou tentando experimentar, fazer uma coisa diferente, fazer algo que eu vou aproveitar e vou aprender, vou errar muito, porque a maioria não dá certo de primeira, e assim a gente vai saindo dessa ociosidade. Né? Saindo do ócio, exercitando a flexibilidade, aprendendo a misturar, a trabalhar, é química, você vai aprendendo a se movimentar. Então, tudo que eu proponho a fazer de novo para mim, eu estou evitando problemas e trazendo saúde mental. Ó, já fizemos um link aqui. Bom, mas vamos para o segundo? Vamos embora. Que já pegou bem aí o ócio, né? Que ele está presente na nossa sociedade. Mas o segundo também tá. O segundo, ele é mais sorrateiro. O segundo é o apego. Apego. A gente tem até uma campanha que foi feita, desapega, 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 não é isso? Tá. É legal mesmo desapegar de roupas, desapegar das coisas, né? Porque as coisas, elas estão muitas vezes representando o apego que eu tenho lá dentro, que é desse que nós vamos falar. Claro que o apego pelas coisas está refletindo um apego interno, porque sabe o apego que eu queria trazer hoje aqui, que é um apego? É o apego ao nosso fracasso. Porque vamos refletir juntos. A dor é inevitável. A vida vai trazer a dor, não tem como. A dor da perda de um ente querido, a dor da perda de um emprego, a dor da perda até de um carro, de uma coisa que eu gostava, né? Que eu perco. Tudo que eu perco traz a dor. Ela é inevitável, faz parte. A dor de um erro, o arrependimento de eu ter feito alguma coisa que depois eu me arrependi. Arrependimento é quando eu faço alguma coisa para mim mesmo. Então, por exemplo, eu vou lá, assino um contrato, eu vou lá, gasto um dinheiro que eu não queria gastar, ou eu falo alguma coisa para alguém, enfim, que eu me arrependo. Putz, eu não precisava ter feito isso. E o remorso é mais doído ainda, porque o remorso é quando eu prejudico o outro. É quando eu faço alguma coisa para alguém e depois falo, nossa, o que eu fiz para aquela pessoa? Não foi adequado. Todos passamos por isso. É inevitável. Acontece que o nosso apego faz com que essa dor, ela se transforme num sofrimento.
Porque lembra que eu falei que a gente põe uma densidade emocional nas situações? Então, essa densidade emocional que eu ponho é que eu não aceito, eu alimento essa dor e aí ela vira um sofrimento porque ela passa a ser o pilar da minha vida. Eu não supero. E assim eu vou alimentando, me apegando a vários fracassos. Sempre tem um que é um pilar. Por exemplo, eu sei que é doído, hein? Mas eu perdi alguma coisa que é muito forte. Eu perdi o emprego, eu perdi alguém amado, e eu faço daquilo a minha bandeira do sofrimento, a minha bandeira do fracasso. Você sabe qual é a diferença de uma pessoa que entra nesse processo e de uma pessoa que é considerada sábia? Ou essa pessoa que a gente está falando que consegue o equilíbrio nos ambientes da vida? É que esse sábio, ele sabe se perdoar. Porque ele entende que os erros fazem parte da vida. Ele entende que o fracasso faz parte da vida. E ele sabe que a dor vai passar. O problema é que porque a gente ainda é como se fosse criança, né? Você já viu criança que se machuca, esfola o joelho, mas aquela esfoladinha, e ela chora como se fosse a pior coisa do mundo, porque ela não sabe que aquilo vai curar, que aquela dor vai passar, que daqui 10 minutos ela tá rindo, brincando. Ela não aprendeu. Quando a gente cresce, a gente aprende. Ah, esfolei, não foi nada. Ah, tô com roxo, tá bom, vamos passar uma pomadinha, vai melhorar. Ah, eu entendo isso. As dores emocionais não são diferentes, por piores que elas sejam. Quando eu me apego a elas é que me torna um problema. E o sábio, o que ele faz? Ele já tem essa visão, então ele aprende a se perdoar. Paula, para ter esse aprendizado, né, de se perdoar, a gente não pode cair na indiferença, né? Porque tem muita gente que fala, não, eu supero, mas no fundo ela está caindo numa indiferença e ela não está trabalhando aquilo. Sim, é muito diferente. A indiferença, o fazer de conta, eu jogar embaixo do tapete, é muito diferente de se perdoar. Se perdoar é um trabalho que às vezes leva uma vida inteira. Essa é a realidade, para quem está aprendendo. Para quem já aprendeu, faz um pouquinho mais rápido, que é o sábio. Como a gente ainda está engatinhando, a gente leva muito tempo para entender o que é esse perdão, aceitar o erro, aceitar as imprevisibilidades da vida. Quando eu ponho embaixo do tapete, eu começo a ter o que nós vamos falar agora. Então eu vou dar um sintoma, que é um outro inimigo, que mostra que eu estou jogando as coisas embaixo do tapete, eu estou me apegando, estou com a preguiça de me movimentar e estou com apego nas minhas dores, nos meus sofrimentos. Que aí vem o terceiro inimigo, para a pessoa poder entender bem quando ela saber se ela está jogando embaixo do tapete ou, né? Que é o terceiro, na verdade o quarto e o quinto são reflexos. Que é o terceiro, vamos para ele, a bisbilhotagem. O que é a bisbilhotagem? Esse todo mundo sabe. Que é aquela fofoca que todo mundo... Ai, que delícia, né? Fazer uma fofoquinha, certo? Pois é. A fofoca, ela nada mais é do que a válvula de escape das minhas carências. É a válvula de escape dos meus apegos. É a válvula de escape da minha preguiça, que a preguiça, esse apego, vai alimentando dois amigos assim, que é a inveja, o orgulho, a vaidade, o orgulho, os ciúmes. Então, todos esses excessos emocionais que eu vou tendo, essas frestas, né, que eu vou abrindo na minha mente emocionais, elas vão se extravasar por onde? Pela fofoca. Porque na fofoca eu tenho uma atenção, desculpa, mas é o caso, fácil, barato. Porque quando eu começo a fofocar, informação, conhecimento não é poder? Sim. É poder. Certo? E a fofoca nada mais é do que algo que todo mundo acha que ninguém sabe, mas na maioria a gente até sabe, ou ainda não sabe, mas que é aquela informação inútil, mas que eu vou expor a vida de alguém, que eu vou expor uma situação, que eu vou trazer alguma coisa, mas por que eu faço isso? E por que é tão gostoso? Me ajuda a entender melhor. Porque eu tenho uma recompensa rápida, que é a coisa mais gostosa de amiga. Vem aqui que eu vou te contar uma coisa, mas você não pode contar para ninguém, hein? Que frase mais provocativa que essa? Olha, é um segredo meu e seu. Que segredo? Eu já contei para 10 pessoas porque eu não consigo. Então eu vou fazendo vínculos que não são reais, que vão cair através, mas o custo disso é que eu uso da vida de alguém para fazer essa fofoca. Que aí a gente vê acontecendo entre os jovens hoje, as crianças, o bullying, e a gente não sabe de onde vem. Só que a mãe é fofoqueira, o pai é fofoqueiro, a família, a avó, a família inteira fica fofocando. Essa questão da fofoca, ela tá muito em evidência, assim,
eu gosto bastante de humor, stand-up comedy, e tem vários humoristas que usam dessa questão da fofoca, da bisbilhotagem, para se diferenciar. Então, tem uns que já são conhecidos, esse humorista ele só faz fofoca e piada em cima de outras celebridades. E outro que fala, bate no peito, não, eu sou fofoqueiro mesmo, adoro uma fofoca. Então, acho que as pessoas estão usando da fofoca, normalizou esse processo, e todo mundo parece que gosta mais daquele que faz fofoca, né? Porque no passado não era tão assim descarado, né? A gente está muito escancarado. O que está acontecendo é que tudo está escancarado, porque a gente já está percebendo, nós temos uma capacidade de nos adaptar muito grande, porque a adaptação faz parte da sobrevivência. O problema é que nós estamos nos adaptando às coisas que são destrutivas. Então nós estamos fazendo os nossos inimigos parecerem nossos amigos. E isso vai causar um dano muito grande, porque é um sucesso. Olha, eu não conheço esse humorista, então eu vou falar porque eu não conheço, não é pessoal que eu vou falar aqui, mas é fato. O problema é que eu estou usando das fraquezas humanas para conseguir um talento, um sucesso, que é o primeiro sucesso que a gente falou, que é o sucesso que não sustenta. O vazio que essa pessoa vai sentir uma hora ou outra é inevitável. Por quê? Porque ela está usando de facilidades para comprar sucesso. E é esse sucesso que não é sustentável, que ninguém vai conseguir manter por muito tempo. Mantém por 10 anos, 12, 15, 20, eu acho que não muito, não tanto. Quantas pessoas a gente já viu que caiu como fez um sucesso meteórico e caiu? Muitos. Some, né? Some, porque não tem o equilíbrio nas 5 ambientes da vida. Não tem essa construção de dentro para fora, porque quem constrói por si, vê como é difícil a construção de uma ética, a construção para acabar com o ócio. Quando eu falo, putz, eu tenho preguiça, sou preguiçoso. Tá bom, isso está contra mim, está me jogando, então eu quero mudar. Olha o trabalho que é mudar, não é fácil não, ninguém está trazendo facilidade aqui, e nem nada mágico. Parar com o apego, acabar com o apego é dificílimo, porque é um vício que eu tenho emocional, um condicionamento. Eu já faço isso há muito tempo e vou continuar fazendo, e para mudar isso vai demorar. E parar de bisbilhotar então? E abrir mão do cafezinho depois do almoço para falar da vida dos outros? É muito difícil. Além da bisbilhotagem existe a bisbilhotagem que eu faço comigo mesma. Que eu fico o tempo todo me boicotando, o tempo todo me criticando, mas não tomo nenhuma atitude. Esse é o ponto. Ai, olha, eu engordei. Ai, olha, tô com mais ruga. Nossa, olha, eu não gosto, eu fiz... Mas na hora de tomar atitude, eu não tomo atitude. Porque não consegue sair dessa preguiça, né? Porque eu não saio da preguiça. Viu como uma tá ligada à outra? Eu não saio da preguiça e eu uso da bisbilhotagem para extravasar as minhas carências. Como que eu vou poder administrar tudo isso? Então percebe por que são inimigos do meu sucesso? Do meu equilíbrio, se a gente quer entender melhor a situação, não tem equilíbrio que sustente isso. E aí, então, né? Vamos pro quarto e quinto. Que o quarto e o quinto, eles são lados da mesma moeda. São os né? dois lados da mesma moeda, que na verdade nada mais é do que a repercussão de tudo isso e de muito mais coisas, né? Que a gente já falou um pouquinho sobre eles, que é a impulsividade e a omissão. Vamos entender um pouquinho o que é a impulsividade e a omissão. A impulsividade nada mais é do que a perda do controle das minhas emoções expressas nos meus pensamentos, nas minhas ações. Perda do controle dos pensamentos e das emoções que eu trago para as ações. Então, a impulsividade é quando eu tenho as atitudes, reajo, sem reflexão, sem levar em consideração, estou extravasando as minhas emoções. Aquela coisa que, vamos dizer assim, eu tenho uma indisposição no trabalho, chego em casa, chuto o cachorro, grito com o meu filho. Geralmente, a impulsividade, ela sai nas situações inesperadas, quer dizer, não é na situação que eu tenho o problema, porque a impulsividade, ela não é para resolver o problema, ela é para extravasar a minha frustração, para extravasar o meu desequilíbrio, para extravasar a minha irritabilidade. Por exemplo, eu estou com muita preguiça, eu fico irritado, não quero saber disso. Olha o gesto que eu faço. Esse gesto já é uma impulsividade. Cada vez que eu bato na mesa, bato na perna, bato o pé, falo mais alto com alguém. Falo mais alto com alguém. Sou indelicado. É a minha impulsividade tomando conta de mim. Certo? Então, essa é a impulsividade. E a contraposição disso é a omissão.
A omissão, porque as pessoas impulsivas, elas são arrojadas. As pessoas mais impulsivas declaradas, quer dizer, quando ela expressa a impulsividade, ela vai ficando uma pessoa inoportuna, ela vai passando por cima de todo mundo, ela quer ganhar tudo no grito. É aquela pessoa que quer ganhar tudo na ação, sem medir as consequências e sem saber o limite do outro. Logo, ela não sabe o limite dela mesma. Já a pessoa omissa é o contrário disso. A pessoa omissa é aquela que tudo vai na boa, que faz acordo, que fala sim para todo mundo, que aceita tudo. Mas por que ela faz isso? Para levar vantagem. São os acordeiros. Eu faço acordo por medo, por fraqueza. Só que tem uma coisa, quanto mais eu falo sim, 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 mais fraco eu vou ficando. Então é a expressão da minha omissão, daquilo que eu deveria fazer e não faço. A gente não pode confundir omissão com renúncia. É muito diferente. A renúncia, ela faz uma leitura do momento e fala, não, agora não é hora de fazer isso. Ela recua diante de uma possibilidade, mas consciente. O omisso, ele recua para quê? Para levar vantagem, para fazer um acordo, porque ele está fragilizado. Esses dois comportamentos, agora tem uma coisa, né? Todo omisso, olha só, é impulsivo. E todo impulsivo, ele é omisso. Não existe ou só impulsivo ou só omisso, porque você tem que equilibrar. Você quer ver? Vou pegar, sei lá, gritei com meu filho. Mas aí eu fui agressivo mesmo, soltei toda a minha impulsividade, a raiva que eu estava sentindo, a irritabilidade, tudo numa criança. Depois eu vou dormir. O travesseiro é meu melhor amigo. Eu falo, putz, o que eu fiz com meu filho? Nossa. Aí o que acontece? O meu filho vem e pede uma coisa que no outro dia, depois que passou, me pede uma coisa que eu sei que não é bom para ele. Eu sei que aquilo não vai, que é inadequado. Eu sei que aquilo, mas aí eu preciso compensar o excesso que eu cometi. Aí eu faço um acordo com ele e eu deixo ele fazer alguma coisa que não era bom e que ele sabe geralmente que não é. Ele quebra as regras da casa e eu não faço nada. Eu fico quieto porque eu estou tentando compensar. Agora, tem como compensar um erro com outro erro? De forma alguma. E nós estamos fazendo isso quanto na nossa vida? E quando a gente não faz essa compensação de impulsividade e omissão com a mesma pessoa, né, que é esse exemplo que você trouxe, a gente faz isso misturando os ambientes, né? Nossa. Então, tem pessoas que são no ambiente de trabalho extremamente impulsivas e em casa um omisso, ou ao contrário, né? São pessoas extremamente acordeiros, aquela pessoa que todo mundo gosta, que se dá bem com todo mundo no ambiente de trabalho, e em casa pode ser um pai tirano que impõe as regras e não tem conversa. E aí todo mundo fala, nossa, mas essa pessoa, né? E fica essa disparidade que as faces que a gente mostra são diferentes, né? Exatamente isso, porque eu estou agindo, compensando essas energias e não tem como compensar. Então, vamos de novo aí trabalhar, mas como, né? Olha, a gente trabalha então o ócio, o apego, certo? E a bisbilhotagem, a impulsividade e a omissão. Como sair sanear esses inimigos, né? Porque a gente não pode de uma hora para outra querer não ser mais assim, não tem como. Então é um processo de transformação. Aí que a gente traz o autoconhecimento, ele é educativo, eu tenho que me educar. Então primeiro eu tenho que identificar, vamos observar os nossos comportamentos para identificar. E trazendo junto o foco dos três, que a gente chama de 3 princípios propulsores para a humanização, que é nós trouxemos o primeiro, que é a iniciativa própria. Então eu vou usar da minha iniciativa própria para ir como se fosse estancando o meu ócio, estancando o meu apego, né? Aí eu vou trazer, e a bisbilhotagem também, porque com iniciativa própria, se eu estou muito fazendo as coisas por mim, eu paro de ter tanto interesse, eu não preciso mais me preocupar com a vida do outro. E eu também começo a usar meu tempo com outras coisas que vão me trazendo realizações, né? Isso, porque tudo isso é falta de autorrealização. Lembra das carências, da frustração? Então eu tenho que buscar a raiz do que está por trás desses falsos soldados que estão na frente, assumindo a batalha e me fazendo perder todas as guerras. Eu tenho que buscar o que está por trás disso, né? Então, a iniciativa própria. O senso crítico. Bom, esse, na nossa sociedade, já foi embora faz tempo, né? Todo mundo sem menor senso crítico. Isso, porque nós estamos fazendo do intolerável comum, do intolerável normal, do absurdo. A gente está cada vez mais insensível, que é o que você estava colocando da indiferença.
E a sensibilidade é fundamental. Por isso que andar no parque, Natália, ele é um momento produtivo, porque o parque me traz o quê? O frescor, abre os meus sentidos, eu olho longe, saio da telinha, sinto, né, o ar, as árvores, a natureza, tudo isso me traz sensibilidade. Então, o senso crítico, que é a capacidade de avançar e recuar, com a observação e a reflexão que a gente já trouxe, vai me ajudando a sair do ócio, sair do apego, porque eu começo a refletir os meus apegos, a refletir as minhas dores, e eu não levo tão a sério mais. Não é não levar a sério no sentido de não dar tanta importância, porque tudo passa. A gente fica. E pegar só a lição, só o que eu aprendi. Então, o senso crítico vai me dando essa possibilidade de acessar o que eu já tenho de discernimento e ver o que realmente é importante. E aquelas coisas que machucam muito, eu vou trabalhar. Vou trabalhar para entender o que aconteceu, entender onde foi o erro, se foi meu, se foi do outro, aceitar que o outro erra. Eu acho que o outro não pode errar. Eu não dou direito do outro errar, mas por que eu não dou direito do outro errar? Porque eu não me dou o direito de errar. Então, meu senso crítico estava muito ruim. Porque se eu sou uma criança aprendendo, a vida é um aprendizado, está sempre trazendo desafios, eu vou errar muito. O que eu tenho é que aprender com esses erros. Com isso, eu vou diminuindo esse apego às frustrações, essa não aceitação do que dá errado, das dores. Saio do sofrimento e vivo com a dor, que ela vai passar. Não é ficar com a dor sempre, mas ela vai passar. E aí depois, então, eu vou trabalhar a bisbilhotagem, né? Na bisbilhotagem também muito senso crítico, gente. Porque às vezes, olha, tem um comportamento nosso que eu acho que eu estou entendendo, fazendo uma análise da pessoa. E é uma pura bisbilhotagem, porque eu estou fazendo um monte de inferências. Como é que eu vou saber o que o outro pensa? Por que o outro agiu daquele jeito? Então eu começo, fulano fez isso, por isso. Isso é pura bisbilhotagem. Como é que eu vou saber? Se eu não sei nem por que eu faço as coisas, o que está por trás dos meus movimentos. Então, quando eu começo a trabalhar os meus movimentos, eu começo a perceber que a coisa é mais complicada. E aí eu começo a voltar ao respeito pelo outro. Senso crítico, discernimento. Você viu que a reflexão ela é presente o tempo todo. É sempre buscar o que está por trás. E depois vem a impulsividade, a omissão, onde eu vou usar também a iniciativa própria, o senso crítico e aqui a criatividade, em todos eles, né? Vão me dar a base, que a criatividade é aquilo que você falou. Criatividade não é pintar um quadro, não é fazer um vaso de argila maravilhoso, a criatividade não é criar alguma coisa no computador, fazer um logo hoje em dia, né? É claro que isso exige, mas isso é muita técnica. A criatividade mesmo só eu conseguir fazer as pequenas coisas diferentes. Só eu sair do comum, sair da imitabilidade, fazer novas conexões. Isso é ser criativo. Encontrar as coisas por mim, buscar as soluções por mim. Achar saídas simples para problemas complexos. Perfeito, é isso. Então, esse trio que, vamos repetir, iniciativa própria, fazer por mim, senso crítico, aprender a avançar e recuar e acessar o meu discernimento, que é saber a medida de todas as coisas. E a criatividade, que é fazer novas conexões, encontrar soluções simples para problemas complicados, fazer as coisas simples de forma diferente, sair daquele batidão, sair da imitação, é que vai me trazer o equilíbrio para eu poder ter, então, a possibilidade de ter uma vida mais equilibrada. E aí, gente, existe uma força dentro de nós que é como um perfume, que ela aflora, que a gente chama de autorrealização. Que qualquer sucesso fica no chão. Qualquer momento de glória fica no chão. Estou falando dos momentos de glória para fora. Dessa sensação de eu falar, puxa vida, a minha vida está valendo a pena. Então, quando eu começo a descobrir, porque eu começo a gostar de mim mesma, ver que eu vou fracassar, que eu estou errando, tem um monte de coisa que eu ainda tenho que fazer, mas que eu sinto esse perfume aflorar de dentro de mim, pronto. Eu estou começando a entender o que eu estou fazendo aqui. E é interessante que todo o universo, aí sim, o universo vem a meu favor nesse momento. E não com acordos, e não por pensamentos mágicos, e não por técnicas aí que eu sei que tá por aí. Não, é com construção de dentro para dentro. Aí eu começo a entender o que é autoconhecimento. É o primeiro passo. Muito bom, que é a autorrealização, né? Que é a autorrealização. E a autorrealização, eu me realizo comigo mesmo pelas coisas que eu estou conquistando. E tem uma coisa aí,
que é absolutamente paradoxal com o que o mundo está fazendo. Eu não tenho como contar para ninguém. Eu não tenho como compartilhar com ninguém, porque é algo que é só meu comigo mesmo. É um perfume que só eu sinto. E eu não tenho... a gente tem como descrever o sol para um cego? Não, ele sente o calor, mas ele não consegue ver o sol, certo? A gente tem como contar como é uma música para quem tem uma deficiência auditiva na sua essência? Não, ele sente a vibração e ele consegue compreender um pouquinho da música. A mesma coisa é a autorrealização. Não tem como contar para você, Natália. Agora, se você conhecer a sua, você vai começar, aí sim, você consegue entender um pouco do que eu posso estar sentindo. E essa individualidade nossa é que é algo que a gente está perdendo. A capacidade que a gente tem de estar bem com a gente mesmo. Então, a proposta nossa, se estamos falando do que é o sucesso, então, eu posso entender que ele é essa harmonia entre os meus 5 ambientes da vida, começar a identificar onde estão aí os meus 5 elementos do fator inútil, aonde que eu estou pisando na bola, para começar e realinhando os meus movimentos internos para que eu tenha sucesso comigo mesmo. Isso, porque o sucesso, vamos lembrar, ele é a jornada e não o resultado. E na jornada, o sucesso sozinho nunca nós vamos ter, porque não vamos esquecer do contraponto, o fracasso. Então, o sucesso, a autorrealização, eu trago aqui como uma proposta. De repente, algumas pessoas falam, puxa, acho que é isso que eu estou procurando, é um propósito. Me autorrealizar, porque aí o sucesso e o fracasso vão ter o mesmo sabor, vão ter a mesma importância. Então, eu não foco no sucesso mais. Certo. Eu foco no quê? Na jornada, em me conhecer, em trabalhar comigo mesmo. E nesse caso, o sucesso e o fracasso vão ter o mesmo sabor. E aí eu vou trabalhar isso como eu estou trabalhando isso no meu ambiente pessoal, em qualquer ambiente que eu esteja, eu vou entender esses paradoxos. Então eu saio desses extremos, como a gente vamos pegar lá as nossas pessoas que são bons exemplos, hein? Michael Jackson, o Steve Jobs, cada um descobre que os talentos fazem parte, mas que eles não vão garantir a minha autorrealização. Que aí eu estou buscando, encontrando um tema que é muito mais complexo, que é a felicidade. Que já teve um grande mestre que falou para nós, a felicidade não é deste mundo. É para a gente refletir muito. Mas eu digo, a autorrealização é. Obrigada, doutora Paula. Quem gostou e quer aprofundar mais, entender melhor esses 5 elementos do fator inútil, tem aqui nesse livro Emoções, Como Conviver com Elas, em que o autor ele aprofunda, explora e vai trazendo vários elementos para que a gente possa reconhecer em nós. Aqui a doutora Paula trouxe alguns, mas tem muito mais aqui conhecimento. Você pode comprar esses livros na Amazon, tem para Kindle também, versão digital, e você também pode acessar na nossa plataforma da Eulosofia, frete grátis aí para todo o Brasil. Olha, pessoal, é assim, tudo que a gente falou aqui, na realidade, está baseado na Eulosofia, que tem esses livros aí como uma fonte de conhecimento muito interessante. Então, se serviu para você, vale a pena estar lendo, porque é uma coisa que começa, dando vários dados, elementos, para que a gente possa realmente construir a nossa autorrealização. Que a gente começa, mas não termina, não tem fim, porque a vida, quanto mais eu estou aprendendo, mais eu vou nesse caminho. Então, é isso aí, gente. Obrigada, doutora Paula, obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Um abraço e até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente de novo e até a próxima vez. Obrigada, Natália.